Olá, minha gente, meu nome é Rogério Cavalcante. Neste canal, eu irei postar as aulas que eu gravei para as minhas turmas de graduação de Direito Civil. A metodologia era a seguinte: com antecedência, eu gravava as aulas e postava e avisava para a turma. No horário determinado, eu entrava em algum aplicativo para encontro virtual com os alunos e sanava as dúvidas porventura existentes. Espero que todos vocês gostem. Um grande abraço. Olá, minha gente. Bem-vindos à nossa nona aula. Na nossa oitava aula, a gente falou sobre esses dois elementos essenciais. A gente introduziu os elementos essenciais, a gente falou sobre dois deles, né? A vontade, a manifestação de vontade livre sem defeitos, o agente capaz e legitimado, né? E passamos um tempão falando sobre detalhes disso aí, em especial sobre o artigo 105, né? Vamos seguir essa mesma lógica ao tratar agora do objeto. Objeto lícito, possível, determinado ou determinável. E aí a gente vai enfrentar o artigo 106, que é o artigo que se relaciona ao estudo do objeto. Tá certo? Bom, então, gente, a primeira observação no plano da existência, quando eu vou falar do elemento essencial, eu vou falar do objeto. Sem objeto, o negócio não existe. E o que é o objeto? O objeto é o cerne do negócio. O objeto é a que se refere o negócio. Tá? O objeto talvez seja o negócio. Tá certo? Você tem os sujeitos que integram aquele negócio. Né? O negócio ele é amplo, né? Ele tem sujeitos, ele tem objeto. Né? Eu diria que você tem concretamente o objeto no seguinte exemplo. Rogério vende o carro para Pedro. Qual é o objeto desse negócio? É aquela venda que aconteceu do carro placa XYZ por 30 mil reais. Este é o objeto do negócio. Tá certo? O que é concretamente aquele negócio? A que se refere concretamente aquele negócio? Isso é o objeto. Tá? Agora, o objeto ele possui algumas características que têm que ser observadas. Quais são elas? O objeto ele tem que ser lícito. Aí a gente, então, para existir, o negócio tem que se referir a algo. Né? Para existir o negócio, ele tem que ter um objeto. Né? Agora, este objeto ele tem que ser como? Lícito, possível, determinado ou determinável. Vamos à análise de cada um dessas características, né? Desses requisitos. Lícito, ele tem que estar de acordo com a lei. Tá? Mas não só com a lei, com os bons costumes, tá certo? Então, quando eu falo, Rogério, você está sendo contratado para vender drogas proibidas pelo governo brasileiro. O objeto é ilícito, não há dúvidas, porque ele fere frontalmente a lei antidrogas. Tá? O sujeito vai estar sendo enquadrado em tráfico. Tá? Então, isso aí é um objeto ilícito, porque claramente ele viola as normas existentes. Né? Mas eu posso ter também um objeto ilícito por violação aos bons costumes, tá certo? Quando eu coloco, por exemplo, um contrato que me impede de ser caridoso, um contrato que me impede de fazer caridade. Teoricamente não há lei que me obrigue a fazer caridade, teoricamente não há lei que me proíba de fazer caridade. Mas se eu tiver como objeto um tema tão egoísta quanto este, Rogério está proibido de ser caridoso, isto me parece violar os bons costumes e, portanto, o objeto também seria ilícito. Tá? Mas não é só a ilicitude. Né? O artigo diz que o objeto ele tem que ser lícito, possível. Gente, aí vem uma questão. A possibilidade, ela se coloca em dois planos, a possibilidade física e a possibilidade jurídica. Tá? Quando eu falo lícito, possível, eu estou me referindo às duas. Tá? Possibilidade jurídica é aquela que tem a ver
com a observância a determinados requisitos legais para que o negócio possa existir, né? Possa existir validamente. Né? Muitos dizem que ela se confunde com a ilicitude, a possibilidade jurídica. Tá? Mas se você pegar a doutrina portuguesa, que é a que investiga um pouco mais esse tema, ela diz que não é exatamente isso. Né? Ela não se confunde plenamente com a possibilidade, desculpa, com a ilicitude. A impossibilidade jurídica não se confunde completamente com a ilicitude. Né? Mas a diferença, gente, ela é muito sutil. Tá? Veja, se eu faço um contrato, né, chamado contrato promessa. Esse contrato promessa é aquele contrato que tem por objetivo disciplinar a celebração de um futuro contrato. Quem acompanha futebol já deve ter ouvido falar nisso, na história do pré-contrato com jogadores em final de clube, em final de vínculo com o clube. Tá? Eles fazem pré-contratos com outros clubes. O que é esse pré-contrato? Ele não pode ainda jogar no segundo clube. Ele está no final do contrato com o primeiro clube. Mas ele já assina o pré-contrato, dizendo, ó, quando eu puder, quem eu vou assinar o meu contrato definitivo é com você, Vasco da Gama. Coitado, vascaíno igual a mim. Tá? Enfim, aí ele vai e determina, fica determinado isso. Mas o Vasco tá bem, hein? Eu tô com fé no meu time. Né? Brincadeira, gente. Brincadeiras à parte. Isso foi um pré-contrato, tá certo? Por que um pré-contrato? Porque o sujeito ele fez um primeiro contrato cujo objeto é apenas a celebração de um futuro contrato. Tá? Ok. Chamado contrato promessa, pré-contrato, contrato preliminar, chamado tudo isso. Tá? Bom, agora suponham vocês que eu faço um pré-contrato para a venda de bens públicos não desafetados. Vocês estudaram no semestre passado que o bem ele pode ser bem de uso comum, bem de uso especial, bem dominical. Para o único bem que pode ser vendido é o bem desafetado, que é o bem dominical. Os outros bens com afetação pública, que são o bem de uso comum e o bem de uso especial, eles não podem ser vendidos. Aí eu faço um contrato preliminar, dizendo que o contrato definitivo versará sobre a venda de bens públicos não desafetados. Ou seja, bens de uso comum e bens de uso especial. Veja, eu não estou vendendo ainda o bem público, tá certo? Eu estou dizendo que no futuro eu venderei. Então, o contrato promessa em si, ele não encerra ainda uma ilicitude. Mas o objeto principal dele, que é a venda de bens públicos, é impossível juridicamente. Ela ainda não é ilícita porque ela ainda não aconteceu. Ela não feriu concretamente e momentaneamente a lei. A ilicitude ela implica essa afronta à lei acontecendo agora. Agora, quando eu digo vou celebrar com você no futuro um contrato que viole, que determine a venda de um bem público de uso comum, eu não estou vendendo ainda, eu não estou cometendo a ilicitude. Mas aquele segundo contrato vai ser impossível juridicamente de acontecer, tá certo? Então, o objeto deste meu contrato hoje, embora não haja uma ilicitude hoje, o objeto dele encerra uma impossibilidade jurídica. Ok, gente? Tá certo? É uma filigrana, talvez a ilicitude ela já aconteça agora, né? Esteja dentro do negócio. A ilicitude, o negócio agora, dentro dele, afronta a lei. Na impossibilidade jurídica, afronta a lei não está dentro do negócio que eu celebro agora, mas ela se refere a algo que não vai poder acontecer porque vai ferir a lei. Ok? Me parece ser essa a diferença que os portugueses colocam, mas na literatura brasileira a gente não encontra tão claramente essa referência à impossibilidade jurídica diferente da ilicitude, de sorte que se você tratar como sinônimo um ou outro, talvez não tenha grandes problemas. Tá? E na prova, professor, eu já falei para vocês, na prova eu não costumo ficar exigindo questões muito controvertidas para você se posicionar, a menos que eu pontue as duas
opiniões. Mas aí, quando eu vou perguntar uma polêmica, eu não vou querer que você apenas diga só a sua opinião. Eu vou querer que você me situe na polêmica, que você diga o que é uma coisa, o que é a outra, e ao final você conclua porque você adere a uma corrente ou a outra, e você com plena liberdade para aderir a uma ou a outra. Mas você vai ter que me mostrar que você sabe o que são as duas coisas. Aí sim eu posso perguntar na prova e ir mais na questão aberta. Tá? Bom, então nós já vimos. O objeto tem que ser lícito, possível. Aí eu falei para vocês, a possibilidade ela pode ser jurídica, ela tem que ser jurídica e tem que ser física. A possibilidade jurídica, o conceito é muito parecido com o de licitude e, portanto, não isso aí eu acho que é claro de se entender, né? Talvez só essa sutileza entre a diferença entre licitude e impossibilidade jurídica que traga alguma dificuldade, mas na prática isso não vai me atrapalhar, porque ainda que eu diga, olha, porque a consequência é a mesma. Se eu falar, não, esse negócio, o objeto dele é ilícito, nulo. Ah, esse negócio, o objeto dele é impossível juridicamente, nulo. A consequência é a mesma. Então, se eu confundo no mundo real uma coisa com a outra, a consequência vai ser a mesma, então eu não vou ter grandes traumas por conta disso. Tá? Agora, talvez o que mais me chame a atenção nesse estudo que a gente está desenvolvendo agora é a história da impossibilidade física. A impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se for relativa ou se cessar antes de realizada a condição que a ele estiver subordinado. Então, a condição física, eu vou começar a explicar e fazer algumas observações. Em primeiro lugar, gente, me parece que essa impossibilidade, a impossibilidade ela pode ser uma impossibilidade digamos, absoluta, que é para todos, e relativa, que é para alguns, tá certo? O artigo 106, ele resolve tratar dessa história. Tá? E isso se aplica mais à impossibilidade física, por quê? Porque a impossibilidade jurídica, decorrendo da lei, a lei já é para todos, então ela já seria absoluta. Entende? Agora, quando eu falo de impossibilidade física, aqui o problema fica mais visível, que é o problema dessa impossibilidade física ser absoluta, ou seja, para todos os seres humanos, ou ser relativa. Quero dizer com isso, referir-se apenas a alguns seres humanos. Bom, qual é a relevância disso? Vamos ler o artigo 106. A impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se for relativa. Professor, não entendi nada. Então, vamos lá. Primeiro, vamos dar exemplos de impossibilidade física que seja absoluta e impossibilidade física que seja relativa. Tá? Exemplos de impossibilidade. Os exemplos de impossibilidade física absoluta, gente, eles costumam ser meio bobos, meio lúdicos, porque eu tenho que pensar numa coisa tão exagerada que seja impossível para todos os seres humanos. Por isso que acaba sendo uma coisa muito grotesca, muito forte, né? Então, assim, vamos lá. Atravessar o Oceano Atlântico a nado do Brasil à África em um único dia. Tá? Atravessar o Oceano Atlântico a nado do Brasil à África em um único dia. Isto é impossível para todos os seres humanos. Tá certo? Não tem. Não tem. Em um único dia. Enfim, se fosse até no barquinho, nadasse pouquinho, parasse, nadar, talvez até pudesse. Mas, do jeito aí que eu estou falando, não dá, não rola. Né? Então, minha gente, esta impossibilidade, ela se faz para todos os seres humanos. Esta é uma impossibilidade jurídica, uma impossibilidade física e absoluta. Tá? Bom, agora vamos pensar numa impossibilidade relativa. Tá? A impossibilidade relativa é aquela que existe apenas para alguns, mas outros conseguem, né, realizar o negócio. Então vamos lá. Dentro do exemplo da natação, atravessar o Canal da Mancha a nado. Né? Todos conseguem? Não. Alguns conseguem? Sim. Rogério consegue? Não. Então isso é impossível fisicamente para o Rogério, mas é possível para centenas, milhares de outras pessoas. Percebem? Então o que seria uma impossibilidade física absoluta, uma impossibilidade física relativa. O que é que isso impacta no nosso estudo? No nosso estudo, o código diz, no artigo 106, que a impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio se for relativa. O que é que ele quer dizer com isso?
Ele quer dizer que o negócio só vai ser nulo porque o objeto ele tem que ser lícito possível. Tá? Então, aqui ó, no plano da validade, deixa eu refazer aqui, que eu tinha apagado. No plano da validade, ele tem que ser, para que ele seja válido, ele tem que ser lícito possível. Se ele for impossível, ele vai ser inválido. Tá? Aqui dentro da... A invalidade, gente, ela é um gênero, que eu já falei para vocês, e dentro desse gênero nós temos o nulo e o anulável. Aqui a consequência, já adianto para vocês, é que se eu violar qualquer um desses elementos essenciais, o negócio será nulo. Tá? Então, se ele for impossível, ele vai ser nulo como regra. Só que o artigo 106, ele vem aqui e me explica. A impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio se for relativa. A professora me explica que eu não entendi direito. Vamos lá. Eu chego e falo para um programa de televisão, vamos supor que eu fosse um sujeito famoso, mas ninguém soubesse se eu sei nadar ou não. Tá? Aí eu chego para um programa de televisão e falo assim, olha, eu vou atravessar o Canal da Mancha a nado. Né? Veja aí em quanto tempo. Aí eu faço o seguinte contrato com eles. Se eu atravessar o Canal da Mancha a nado, eu vou ganhar 100 mil libras, né? Mas se eu não conseguir fazer o que eu prometi, porque eu armei um circo, fiz uma papagaiada, eu vou pagar 100 mil para eles. Beleza, aí começa a nadar. Primeiro 100 metros, já não aguentei mais. Né? Aí, gente, olha só, aí eles me cobraram a multa. Tá? Quando eles me cobraram a multa, eu falei assim, opa, pera aí, meu amigo. Você acha que o Rogério, este careca que vos fala, quase com 46 anos, ele vai conseguir atravessar sem nunca ter experiência de natação? Aprendeu a nadar quando era moleque, mas não nada o tempo todo. Vocês acham que este Rogério que vos fala, ele seria capaz de atravessar o Canal da Mancha? Isso é impossível para o Rogério. Então, este contrato que o Rogério assinou é um contrato nulo, por impossibilidade do objeto. É impossível. Né? Bom, aí o que é que a emissora de TV fala? Negativo. A impossibilidade do objeto, quando é relativa, não invalida o negócio. Vai ter que pagar a multa sim, Rogério. 100 mil libras aí para você. Entenderam isso? Entenderam? Aqui, minha gente, eu estou falando de uma impossibilidade que seja absoluta. Agora, se eu colocasse, Rogério vai atravessar o Oceano Atlântico do Brasil à África a nado em um único dia, aí este objeto ele seria impossível para todos os seres humanos. E, portanto, o negócio seria nulo. E aqui há uma outra coisa que eu já vou adiantar. Existe um princípio em direito civil que é o princípio da conservação do negócio jurídico. Em princípio, eu mantenho os negócios. Os negócios só vão ser anulados quando não tiver jeito. E isto aqui vem dentro dessa lógica. Não é qualquer impossibilidade do objeto que vai anular o negócio. É apenas a impossibilidade absoluta, a impossibilidade que é para todos. Uma impossibilidade relativa não anula. Ok? Bom, mas, então vocês já viram a primeira observação sobre o objeto. Para que esse objeto ele seja possível, essa possibilidade ela tem que ser jurídica e física, mas a jurídica eu já falei para vocês que se confunde muito com a ideia de licitude e ilicitude, né? Então a possibilidade jurídica se aproxima muito da licitude e a impossibilidade da ilicitude, né? Não vai me trazer muitas questões isso. É fácil de você enxergar na prática se o negócio é juridicamente possível ou não. Né? Agora, a impossibilidade física ela acaba me levando a uma segunda análise, né, com mais veemência. Né? Qual é essa segunda análise? Essa impossibilidade ela é absoluta ou ela é relativa? Né? Porque o negócio ele só vai ser nulo se o objeto dele versar sobre uma impossibilidade absoluta. Porque se ele for impossível apenas para alguns e não para todos, o negócio será válido,
Né? Aí você me fala, mas por que, Rogério, o legislador teve essa ideia? Por que ele fez isso? Por que ele criou o artigo desse jeito? A impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio se for relativa. Por que isso? Né? Gente, tem uma explicação. Olha só, eu firmo um negócio jurídico. E aí eu digo que eu pego uma coisa que é possível para algumas pessoas e eu digo que eu farei esta coisa. Enxerguem isso. No objeto que eu estou, do negócio que eu estou celebrando com vocês, eu pego, neste objeto eu digo, olha, isso aqui é uma coisa que nem todos conseguem fazer. Mas eu consigo, eu prometo conseguir, porque eu coloco lá no papel. Eu, Rogério, vou fazer isso, isso e aquilo. Eu estou dizendo que eu faço parte da população que consegue prestar aquilo. Entende? Então, isso é uma questão de boa fé. O negócio ele não pode ser desfeito. Por quê? Porque quando a pessoa celebrou o negócio comigo, ela acreditou de boa fé, porque eu declarei que conseguia fazer, ela acreditou que eu faria. Então ia ser muito. Eu ia fragilizar muitos negócios no mundo se eu chegasse e falasse, fiz, aí na hora que fosse me cobrar, falar, não, mas é impossível para mim, esquece isso. Imagina, gente, não ia ter negócio no mundo que durasse, concordam comigo? Tá certo? Entenderam? Então, a impossibilidade do objeto, quando ela for relativa, ela não invalida o negócio. O negócio continua sendo válido. Por quê? Porque quem prometeu fazer algo que é impossível para alguns, mas possível para outros, se colocou no rol das pessoas que conseguem prestar aquilo. E, portanto, o negócio tem que ser mantido e a pessoa tem que arcar com as consequências de não ter cumprido o que prometeu. Se eu simplesmente anulasse, ia ser muito bom para essa pessoa. É como se o negócio tivesse sido apagado e tudo bem, todo mundo amigo, todo mundo para casa, tomar um chopp. Não, não é assim, gente. Entendem isso? Ok? Então a impossibilidade relativa, ela não invalida o negócio jurídico. Tá? Bom, ou se cessar antes de realizar a condição a que ele estiver subordinado. Gente, olha que interessante, eu dava esses exemplos em sala de aula. Não imaginava que esse exemplo fosse se aproximar da realidade, né? Vamos supor que eu contrate a entrega de 1 milhão de doses de uma vacina contra uma doença nova, cuja tecnologia eu ainda não domino. Surgiu uma doença, eu vou... Quando começaram a pipocar as notícias da doença, eu chego e sou dono de um laboratório, né, de pesquisas e vendo 1 milhão de doses da vacina dessa doença para ser entregue daqui a 6 meses. Aí você vai falar assim, pô, Rogério, pode isso? Gente, a doença é nova, ninguém no mundo tem essa vacina, pode isso? Gente, aí nós estamos diante justamente dessa discussão. Hoje é impossível entregar 1 milhão de doses porque não existe tecnologia para fabricar aquela vacina contra aquela doença. Mas daqui a 6 meses pode ser. Agora vamos lá. Se daqui a 6 meses eu continuar tendo uma impossibilidade tecnológica para fabricar essa vacina, o objeto é nulo. Tá certo? Agora vejam o que é que eu prometi no meu contrato. Eu estou prometendo entregar as doses da vacina. Porque se eu for contratado para pesquisar a cura da doença ou pesquisar uma futura vacina, tudo bem, eu já estou cumprindo o objeto ao pesquisar. Não, não é esse o meu caso. O exemplo que eu dei eu falei que entregaria 1 milhão de doses de uma vacina eficaz contra a doença, cuja tecnologia ainda não nos permite produzir essa vacina. Mas eu falei que ia entregar daqui a 6 meses. O que é que isso tem a ver com o artigo? A impossibilidade inicial do objeto não invalida um negócio jurídico se for relativa ou se cessar antes de realizada a condição a que ele estiver subordinado. Ok, gente? Ou se cessar, né, antes de realizada a condição a que ele estiver subordinado. Tá? Então vejam isso. É para daqui a 6 meses. Essa impossibilidade é hoje. Se fosse para cumprir um negócio hoje, o objeto seria impossível para todos. Então o negócio seria nulo. Agora, como é para entregar daqui a 6 meses, se essa impossibilidade ela for superada antes dos 6 meses, o negócio é válido.
Entenderam isso? Então, em resumo, o que é que o código muito sabiamente está nos alertando, está nos exortando a fazer? O código muito sabiamente está dizendo o seguinte: olha, minha gente, para eu dizer se um negócio é impossível, eu não tenho que analisar se ele é impossível hoje. Eu tenho que analisar se ele é impossível na data do cumprimento. Aí é que eu vou dizer se ele é impossível para todos ou não. Tá certo? É isso que o nosso código, no nosso glorioso artigo 106, está dizendo. Então, objeto lícito, possível, determinado. Gente, determinado é aquele objeto que pode ser individualizado, pode ser compreendido. Né? Vou lhe entregar 1 milhão de doses da vacina, tá certo? Eficaz contra a doença tal, pertencentes ao lote tal. Tá? O objeto ele é determinado. Ou talvez até determinável, porque eu ainda não mostrei quais são as ampolas. Tá? Um objeto bem determinado. Estou vendendo o meu carro, placa XYZ0000. Bom, esse objeto, gente, ele é um objeto determinado, porque eu sei exatamente, individualizado, exatamente qual é o objeto, a prestação daquele carro. Agora, se eu falar assim, vou vender um Gran Livina prata, esse objeto é determinável. Por quê? Porque eu consigo, na data da entrega, estabelecer o que será. Na data da entrega, ele será determinado, porque ele vai ser individualizado. Mas no dia da assinatura do contrato, ele é determinável. E isso não tem problema. Não tem problema. O objeto ele já pode estar bem 100% individualizado e determinado na data da assinatura do negócio, ou ele pode ser determinável para que ele esteja 100% determinado no dia da entrega do negócio. As duas soluções elas são válidas. Vocês vão estudar no semestre que vem um negócio chamado obrigação de dar coisa incerta. É aquela que é definida pelo gênero e pela quantidade. Eu vou lhe entregar 3 bois ano que vem. Vou lhe entregar 3. Quais os 3 bois? Ainda não sei. Eles ainda não estão determinados. Mas no dia da entrega eles serão determinados. Hoje, quando eu assinei o negócio, esse objeto é determinável. Tem algum problema, Rogério, assinar um negócio com um objeto determinável? Nenhum problema. É válido do mesmo jeito. Por isso que o código diz que o objeto ele tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. Tá bom, gente? Bom, eu acho que isso não tem dúvida. Então, faça o seguinte, vamos lá, tomem uma água, na volta a gente conclui, tá? A aula vai ser um pouquinho mais curta do que a aula passada, porque a gente vai acabar os elementos essenciais, ok? Vamos lá, tomem uma água e voltem. Gente, então, vejam só, a gente já falou de quê? A gente já falou da manifestação de vontade livre e sem defeitos, do agente capaz e legitimado, do objeto lícito, possível, determinado ou determinável, da forma, agora sim, vamos falar, perdão, da forma prescrita ou não defesa. Deixa eu estar bem apagadinho aqui. Ela está aqui no artigo 104, aqui, ó, forma prescrita ou não defesa em lei. Tá? Prescrita ou não defesa. Prescrita é aquela forma que é imposta pela lei. Tá? Prescrita ou não defesa, aqui no finalzinho. Ó. Forma prescrita ou não defesa em lei. Prescrita é a forma que é imposta. Não defesa é a forma livre, que não é proibida. Tá certo? Aí vem o artigo 107 e ele me lembra uma coisa muito interessante. Né? O que ele me lembra? A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Tá? Gente, eu vi julgamento já, um julgamento recente, em que se falava assim, o negócio celebrado pelas partes é formal. Veja,
foi assinado em 3 vias, um contrato com termos técnicos, escrito, rubricado, né? Isso é um negócio formal. Gente, eu lamentei muito quando eu ouvi isso, porque o conceito de negócio formal é aquele negócio que tem uma forma, né, exigida na lei. Quando a forma ela for exigida na lei, acho que a gente até já viu isso, né? Ela será uma forma, são sinônimos isso, tá? Ad substantiam, também chamada de forma ad solenitatem. Forma ad substantiam ou ad solenitatem. A forma ad substantiam ou ad solenitatem é aquela forma exigida para o negócio. Tá? Não é agora, se as partes querem falar assim, para a gente celebrar esse contrato, vamos celebrar no dia do equinócio, fazendo uma dancinha e colocando em 3 vias e filmando e tal, isso continua sendo não solene. Essa forma que eu escolhi é uma forma não defesa. Tá certo? Tá certo. Mas é uma forma não defesa, é uma forma livre, é uma forma que está dentro da liberdade das pessoas. A forma prescrita é que torna o negócio solene, tá certo? Então o negócio ele vai ser solene quando ele tiver uma forma exigida por lei. E ele vai ser não solene quando ele não tiver uma forma exigida. Eu não analiso concretamente se eu fiz muita firula para fazer um negócio para dizer se ele é solene ou não solene. Entendeu? Eu analiso o que a lei exige. Se a lei não exigir nenhuma forma em especial, eu vou aplicar o artigo 107 que diz a validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir, pelo amor de Deus. Tá certo? Então eu posso... E agora, por que isso é importante? Porque se a lei não exige uma forma escrita e eu faço um contrato por escrito, ele pode ser modificado verbalmente? Pode. Por quê? Porque o segundo negócio jurídico, eu fiz o primeiro contrato, depois eu fiz um segundo contrato, que a gente chama de aditivo contratual, né? Para modificar o primeiro. São 2 negócios jurídicos. Para cada um deles, eu tenho que empregar isso aqui. A validade da declaração não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir. Se a lei não exigir, minha gente, nada. Não tem problema. Entendem isso? Tá certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui esta primeira observação sobre a forma. A forma costuma ser livre. Tá? Ela só vai deixar de ser livre quando a lei exigir. Professor, me traz um exemplo em que a lei exige. O nosso artigo seguinte, ele já nos ajuda nessa tarefa. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. O que é que ele está dizendo aí? Gente, sabe aquela história de que para comprar imóvel você precisa de escritura pública? Sabe disso? Então, esse negócio de que para comprar um imóvel eu preciso de escritura pública, vem daí. Na realidade, eu precisaria de escritura pública apenas para comprar imóveis acima de 30 salários mínimos. Mas percebam que a lei está dizendo, mas hoje, como é muito raro você encontrar um imóvel que seja mais barato do que 30 salários mínimos, né? Então, normalmente a gente usa para todos. Todas as compras de imóvel, elas costumam vir por escritura pública. Vocês vão ver algumas exceçõezinhas sobre financiamento bancário, alguns instrumentos bancários que podem ter força de escritura. Mas, por hora, entendam que
não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade de negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis, por exemplo, propriedade de imóvel. Então, para comprar e vender propriedade, eu preciso de escritura pública. Esta é uma forma exigida por lei. Se eu não observar a forma prescrita, exigida por lei, o negócio será nulo. Tá bom, gente? Agora, engraçado, quando eu estudava, a história de escritura pública para mim parecia uma coisa meio metafísica, né? O que é uma escritura pública? Gente, não é nada demais. A escritura pública é um negócio jurídico feito por forma pública em cartório. Então, o negócio que acontece é um negócio de compra e venda do imóvel, tá certo? Feito por meio de escritura pública. Tá? Agora, o cartório ele não fica chateado, não. Você quer comprar e vender um carro por escritura pública? Pode. É um contrato de compra e venda. Então, se eu fosse um cartório e falasse assim, eu quero vender meu carro usado por escritura pública, o cara ia olhar para mim falando, pô, esse sujeito tá meio estranho, mas tudo bem. Né? Quer gastar dinheiro, né? Porque tem que pagar para fazer escritura pública. Então, tudo bem, o cara quer gastar o valor aqui da escritura pública do carro, gasta. Eu podia fazer esse contrato de compra e venda por escrito? Podia. Eu podia fazer esse contrato de compra e venda verbal? Podia. Podia. Mas eu quis fazer por escritura pública. Tá? Então, a escritura pública ela é uma formalidade de cartório, no cartório de notas, que eu uso para celebrar negócios jurídicos. É só isso a escritura pública. Tá certo, gente? Mas essa escritura pública, em alguns casos, ela é essencial para o negócio. Por exemplo, compra e venda de imóveis acima de 30 salários mínimos. Okay? E o código ainda coloca uma outra coisa aqui. No negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público, este é da substância do ato. Né? O que se quer dizer aqui? Né? No negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público, este é da substância do ato. É o seguinte, gente, suponham que eu fiz um contrato prévio, um contrato preliminar, um pré-contrato, e eu disse que eu vou contratar os serviços do Rogério como advogado. Mas, quando o fizer, eu vou querer celebrar esse contrato por meio de escritura pública. Tá certo? Bom, e se não for feito por escritura pública, essa contratação dos serviços do Rogério de advocacia não será válida. Então, num pré-contrato, eu digo que no contrato definitivo de prestação de serviços, esse contrato virá por escritura pública. Ok, minha gente? Entenderam isso? Aí esta escritura, ela passa a ser da essência do negócio. Mas saibam que o princípio que eu devo prestigiar e aplaudir é o princípio da liberdade das formas. Artigo 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Ok, gente? Liberdade das formas. Tá? Então, este é o princípio que eu devo prestigiar. Tá? Bom, então aí isso vai ser interessante porque eu posso celebrar contratos por WhatsApp? Posso. Eu posso celebrar contratos verbalmente? Posso. Quando é que eu não vou poder celebrar contratos ou negócios verbalmente, por WhatsApp, por e-mail? Quando não vou poder? Quando a lei exigir uma forma específica. Exemplo disso, o artigo 108. Exemplo disso, fiança. Quer ver? Vou pegar aqui a fiança. Artigo 819. A fiança dar-se-á por escrito. Essa é uma forma prescrita e não admite interpretação extensiva. Se eu for fiador, se eu for garantir a obrigação de alguém, a fiança dar-se-á por escrita. A lei exige isso. Entendem? Então, vamos voltar ao nosso artigo 109. Bom, então, com isso, gente, nós encerramos a abordagem que deveria ser feita sobre os elementos essenciais que nós temos aqui. Manifestação de vontade, já vimos, livre sem defeitos. Agente capaz e legitimado, sobrou uma perninha a mais aqui. Agente capaz e legitimado, nós já vimos, não é isso?
Objeto, lícito, possível, determinado ou determinável, nós já vimos. E forma, prescrito ou não defesa, nós já vimos. Mas aqui, se vocês olharem, eu coloquei uma pergunta. E a causa? A causa, ela é um elemento essencial? E por que essa discussão? Eu vou travar essa discussão bem brevemente com vocês. Gente, o Código Civil francês, na sua primeira versão, ele falava que a causa ilícita invalidava os contratos. Tá? Lembrando, o que é uma causa, gente? Causa é aquela razão econômico-social imprescindível para que o negócio aconteça, né? Ou que determina, mais importante para o negócio. Tá? Então, a gente viu que a causa é diferente do motivo. Então, a causa da compra e venda é qual? Por que se faz compra e venda? Para se trocar um objeto por dinheiro. Qual a causa da permuta? Se trocar um objeto por outro objeto. Tá? Bom, então isso é causa. Motivo é a razão psicológica que me leva a celebrar um negócio. Então, a causa, eu vendi meu carro porque eu quero comprar outro. A causa é trocar carro por dinheiro. A causa é essa. E qual foi o motivo? Eu quero comprar um carro novo. Entendem? Nas compras e vendas, as causas vão se repetir. Trocar objeto por dinheiro. Agora, os motivos vão ser diferentes em cada compra e venda. Ok? Entenderam isso? Seguindo, o que isso tem a ver com o Código Civil francês que eu explicava? O Código Civil francês, ele estabeleceu que lá na sua redação original, que a causa ilícita invalidava o negócio, o contrato. E aí as pessoas falaram, então peraí, se a causa ilícita invalida o contrato, qual é o conceito de elemento essencial? É aquele sem o qual o negócio não tem existência válida. E muitos doutrinadores franceses começaram a dizer, além de todos esses elementos essenciais, vontade, agente, objeto, forma, a causa também é um elemento essencial. Né? Nós não podemos admitir uma causa ilícita. Só que o Código Brasileiro, ele não abraçou isso. Vejam que o artigo 104, ele fala que a validade do negócio requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Aí, você vai me dizer, Rogério, mas veja, a manifestação de vontade não está no artigo 104, manifestação de vontade livre sem defeitos não está no artigo 104, e você disse que é o elemento essencial. Por que a causa não é? Ela poderia ser um elemento implícito igual a manifestação de vontade é. Gente, mas aí vem uma outra questão. Eu posso fazer uma correlação entre causa e objeto. A causa é para quê? Qual a razão prático-social preponderante para o negócio? Para que serve aquele negócio? E o objeto é o que é aquele negócio. Então, normalmente, já viram, tinha uma propaganda antigamente na televisão, vocês são muito jovens, não devem ter visto, o cara falava assim, eu sou você amanhã. Né? Então, o objeto olha para a causa e fala assim, eu sou você amanhã. Por quê? Porque a causa diz para que serve o negócio. E o objeto é qual é o negócio. Eles vêm casados normalmente. Então, se eu quero... Aí você vai falar assim, mas eu não posso admitir causa ilícita. Sim, gente, mas eu já protejo o meu negócio jurídico da ilicitude. Eu já protejo o meu negócio jurídico da ilicitude quando eu coloco no artigo 104 a seguinte referência. O negócio deverá ter um objeto lícito, possível, determinado, determinável. Aí eu já blindo um negócio contra ilicitudes e eu não preciso alçar a causa ao grau de um elemento essencial. O objeto já protege o negócio da ilicitude. E há uma outra observação também, gente, que é a seguinte. Quando eu falo de... A causa, ela pode não ser um elemento essencial do negócio jurídico, mas ela é importante para o direito. Eu falo da causa quando eu proíbo o enriquecimento sem causa, artigo 884. A causa ela é relevante quando eu vou falar sobre negócios jurídicos e abstratos. Né? Sobre negócios causais e abstratos. Então a causa ela tem uma relevância jurídica. Só que ela não é alçada ao status
de um elemento essencial. Ok, minha gente? Então, é isso. Tem um texto do Vicente Hall que ele cita um italiano que dizia assim, e eu achei esse italiano muito inteligente. Ele fala, pelo menos nos negócios típicos, que são aqueles negócios que tem previsão na lei, eu extraio a causa da própria lei. Por exemplo, a causa da compra e venda, quando eu leio o Código Civil dispondo sobre compra e venda, eu falo, poxa, compra e venda é aquele contrato que o cara troca um objeto por dinheiro, a causa está lá. Aí ele dizia, como é que eu posso falar em causa ilícita se a compra e venda ela é regulada em lei, se eu extraio a causa dela da lei? Eu posso falar concretamente no objeto ilícito, não na causa ilícita. Tá bom, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, me perguntem na nossa aula, no nosso encontro ao vivo. Tá bom? Grande abraço para vocês, minha gente.